Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente acho um assunto muito sério e que nós temos que refletir, né? Usar menos coisas. Muitas vezes eu acho que a gente exagera de verdade e muitas vezes a gente tem que ter um pouquinho de consciência. Tem coisas que você nem usa, você joga fora. Isso é que é mais triste. Tem coisas que você compra para usar e de repente você não usa e aí vai para o lixo e muitas vezes de forma errada. E nós precisamos entender que a gente tem que ter o quê? Consciência. E é por isso que hoje nós vamos refletir um pouquinho mais com uma mulher maravilhosa, uma grande profissional, professora da UFP e também coordenadora de um projeto lindo e que aceita o nosso convite de estar aqui, que é a nossa querida Maria Alice Leite. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Se sinta em casa. Obrigada. Muito bom. Hoje nós vamos apresentar para o público que está em casa o quanto é importante. Gente, eu tô ligando, não sei para quem. Pronto, para a própria Lorena, minha produtora. A gente tem que ter consciência de que a gente tem que ter muito cuidado com essa rotina, muitas vezes, de acumular as coisas e não entender que o planeta é quem está sofrendo e junto com ele nós vamos sofrer. E aí o importante é como a gente pode ter uma rotina diferenciada. Né, uma rotina onde a gente possa ter esse lado mais sustentável, onde a gente possa entender que a gente é que vai ajudar a natureza. Nós, seres humanos, não é isso, professora? Sim, é verdade. Seja bem-vinda. Obrigada. Inicialmente agradecer, né, esse convite, eu gosto pela oportunidade de estar falando um pouco do projeto e falando um pouco sobre esse tema. Né? Esse é um canal que nós temos para que possamos despertar uma maior consciência das pessoas a respeito do consumo sustentável. A questão do acúmulo e da compra de mais coisas do que precisamos passa pelo comportamento consumidor, né? Passa pelo fato de que muitas vezes somos estimulados a comprar muito mais por uma questão emocional, por uma questão psicológica, por uma questão visual, do que propriamente por uma necessidade básica e um desejo básico nosso. Tá? Então, sem dúvida alguma, esse tipo de comportamento que é bastante disseminado e explorado e incentivado pelas empresas, ele termina culminando em um acúmulo não só de coisas, como um incremento nos resíduos sólidos, né? Um aumento intenso de resíduos sólidos. Professora, com esse projeto que sempre vocês têm o prazer de nos dar essa alegria de vir aqui para o programa, sempre trazendo novidades, e a gente tem o maior prazer de ficar sempre ligado com vocês, porque a gente faz questão que a sociedade fique consciente. Quando a gente fala da sociedade, é claro que eu me incluo, né? Porque muitas vezes a gente que está aqui do outro lado, que está comunicando, a gente tem a oportunidade de falar, mas a gente também tem que ter a oportunidade de dizer que somos seres humanos, que vivenciamos no dia a dia práticas e que todos nós temos que ter essa consciência. Não é porque a Vanusa está aqui como comunicadora que ela também não erra, que ela também não falha e que ela não tem que ter essa consciência. E nós estamos aqui justamente para falar sobre isso. E aí quando a nossa professora, que é uma mulher que lida com jovens adolescentes que estão na universidade, jovens adultos que estão na universidade, jovens estes que têm tido práticas que nós que vivenciamos alguns anos atrás, a gente não tinha tudo na mão. Hoje a gente vê que com a era digital, com a tecnologia, muitos jovens têm conquistado algo sem ter vivenciado, sem muitas vezes saber dar valor. Isso eu estou falando com toda a sociedade, tá? Eu me lembro, professora, antes da gente dar continuidade, que um dia eu conversando aqui com um profissional dessa parte financeira, a gente estava falando sobre os nossos gastos e a gente estava falando sobre a questão da consciência, do quanto a gente às vezes tem coisas que vão mexer no dedinho da gente, no dedinho, lá na infância. Sim. Lá naquele momento que a nossa mãe não deu aquilo que a gente desejava, que a gente não pôde comprar aquilo que a gente tanto queria e que a gente chegou numa época de nossas vidas que alguns tiveram consciência, até realizaram alguns sonhos, mas entenderam que a gente não pode acumular um monte de coisas por causa dos nossos traumas, por causa de coisas que a gente não teve. E hoje a gente vê muitos jovens que nem vivenciaram nada ainda. Na verdade, eles têm tudo na mão e estão conquistando mais e mais, e isso me preocupa, porque ainda não deu tempo deles terem consciência de que muitas vezes se joga fora coisas que nem precisa, pelo fato de poder ter. E hoje as redes sociais, de uma certa forma, têm feito com que pessoas ganhem muito dinheiro
sem saber como valorizar muitas vezes esse dinheiro e muitas vezes entender que não é só para si, pode ser para o próximo. Às vezes você tem tanto e às vezes você joga tanta coisa fora e você não percebe que tudo isso está aqui, ó. É verdade. De qualidade. Eu queria só falar sobre essa consciência que muitas vezes parece que a gente não tem, que os filhos da gente não têm, que os nossos netos não têm e que parece que tem uma sociedade aí adoecida que precisa entender. Me desculpa falar dessa forma, mas eu acho que é uma necessidade. Sim, sim. Sem dúvida alguma, isso passa pela educação básica e pela educação ambiental. Né? Hoje, por causa da Política Nacional do Meio Ambiente, os ensinos médio e ensino fundamental já possuem educação ambiental nas escolas, né? Mas a nossa geração já não teve tanto a informação de como fazer o descarte adequado dos resíduos, como reaproveitar esse material, como reutilizar. E até porque as políticas, quando elas foram surgindo em cima de problemas que já estavam acontecendo. Elas não foram adotadas de forma a prevenir o problema, né? Hoje nós temos, de fato, uma realidade muito crítica no Brasil a respeito do acúmulo de resíduos sólidos e, mais ainda, né, o nosso estado ele tem um impacto muito grande porque 99%, por exemplo, de Teresina já é coberto pelo processo de coleta de resíduos. No entanto, a coleta seletiva chega a 1%. Então, a gente ainda tem muito material que poderia ser reaproveitado, ser reutilizado, redistribuído e voltado até mesmo para o processo produtivo, numa política, numa abordagem que nós chamamos de economia circular e que não está sendo realizado, né? Então, realmente, toda essa geração que está sendo construída agora, a gente tem uma esperança que elas comecem a despertar para a questão do descarte adequado, da coleta seletiva, né? Não adianta ter coletores seletivos com suas respectivas cores, indicando onde colocar, tem que saber como colocar aquele produto no coletor seletivo, né? A gente, no nosso projeto Recircular da UFP, nós temos vivenciado muito que muitas pessoas não sabem como fazer até mesmo o descarte, né? Não sabem onde estão os postos de coleta desses descartes, por exemplo, eletrônicos, né? Tipos de plástico que podem ser reciclados, outros não, nem todos podem ser reciclados, né? Vidros, onde os vidros podem ser, óleos de cozinha que poluem também, sim, né? Sim. E não são reaproveitados. Então, sem dúvida alguma, a gente tem essa inquietação dentro da universidade, por meio do projeto, de procurar disseminar, divulgar mais essa necessidade das pessoas fazer o descarte adequado, principalmente chamando elas para a responsabilidade legal, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela chama a atenção que a responsabilidade não é só da entidade pública de poder, mas também das instituições, das empresas privadas e principalmente da sociedade. Muito bom. Professora, quando a gente fala assim, olha como vem a questão da consciência. Recentemente a gente trouxe uma empreendedora que ela faz bijuterias, brincos, colares com um copo de plástico. Ela transforma esse copo de plástico em borrachas e essas borrachas são transformadas em brincos belíssimos, em peças lindíssimas que, de uma certa forma, faz com que a economia gire. Sim. Né? E isso é muito importante. E quando eu vejo a professora falar sobre essa história tão maravilhosa, esse projeto tão maravilhoso, a gente lembra da data de hoje. Aproveitando essa data, eu gostaria que a professora pudesse falar principalmente sobre esse projeto de vocês, que é o projeto Recircular. Esse projeto, de uma certa forma, é de extensão? Explica melhor para a gente. A universidade ela prevê esse tipo de atividade, que é o projeto de extensão, que é um projeto que visa atender a comunidade, a sociedade, né? Então, nós construímos oficinas e palestras para visitar empresas, entidades públicas ou privadas, no sentido de educar, promover uma educação ambiental, orientando as pessoas de como proceder com o descarte adequado dos resíduos sólidos. Isso aliado ao
o processo de coleta, porque não adianta só educar as pessoas de como proceder com o descarte. Tem que dar as condições. Tem que dar as condições, tem que dar os recursos, tem que indicar as empresas que podem ir ao estabelecimento e levar esses resíduos, inclusive gerando economia de energia, gerando empreendedorismo, né? Porque muitas vezes a empresa ela não tem essa visão de negócio a partir dos resíduos. Existe ainda muito preconceito a respeito de trabalhar com os resíduos, né? Isso é uma realidade, inclusive das pessoas, dos próprios catadores, né? De dizer assim, olha, nós vivemos disso aqui, mas não quer externalizar e mostrar que isso pode ser transformado em um bom negócio, gerar renda para a família e movimentar a economia, como você colocou. E facilitar ainda mais a qualidade de vida no planeta, porque assim, olha só o que a Universidade Federal, através de vocês, juntamente com seus alunos, enfim, né, os universitários, o que nós estamos trazendo para a sociedade? Mais consciência e mais condição. Por exemplo, uma empresa que não separa seu lixo é muito triste. Porque assim, você joga tudo no mesmo local, com tanta informação sendo dada. Se isso existe nos bairros, por que isso não está acontecendo nas empresas? Empresas grandes que não trabalham com coletas separadas de lixo. O vidro, o plástico, o ferro ali, assim que seja, o metal, né, no caso. E acredito que deveria até ter um outro que não foi colocado e classificado, eu não sei se existe, que seria a parte dos próprios alimentos. Sim, o orgânico. O orgânico, deveria ter se pensado no orgânico, porque quando a gente vê, eu gostaria que a Lorena, o Jorge, pudesse mostrar aquela imagem do lixão, onde a gente tem vários itens, tem uma parte que mostra todo o lixo espalhado. Isso facilitaria até na própria coleta dos lixos, como esses lixos chegariam nos locais. Sim. Ainda não se tem essa consciência, se fala dessa prática em condomínios, se fala dessa prática nos prédios, mas tem que se bater mais forte na prática dentro das empresas. Sim, com certeza. Existe uma lei, né, a própria lei de resíduos sólidos, ela prevê a logística reversa, né, que é justamente toda aquela empresa, entidade ou pessoa que gere resíduo, ela tem a responsabilidade de acondicionar de forma adequada e retornar para o processo produtivo, né? Isso é uma questão legal e muitas empresas, elas precisam ter seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é uma obrigação legal. Elas precisam se adaptar e criar as condições para que elas possam recolher frascos, né, resíduos reaproveitáveis, para que possa voltar gerando o que a gente chama de economia circular, como eu coloquei. Professora, será que nós precisamos mesmo de todas estas coisas que a gente vê a sociedade acumulando tanto? Pois é, na verdade não, né? Sem dúvida alguma, nós trazendo um pouco do que nós chamamos de obsolescência programada, as empresas muitas vezes elas produzem os seus produtos com um tempo de vida útil já programado. Então, por exemplo, você tem um fone de ouvido, né, que é um caso bem emblemático, mas eu não vou citar o nome da empresa, mas esse fone de ouvido só dura 18 meses. Então, em 1 ano e meio, né, mais ou menos, você vai ter que comprar outro, porque um fone de ouvido ele não te dá a possibilidade de conserto. O custo para um conserto de um item desse, até mesmo um celular é programado dessa forma, não compensa para o consumidor. Então, a ideia é que ele adquira outro. Enquanto isso, ele faz muitas vezes, quando ele faz o descarte adequado, ótimo, mas quando ele não faz, tem muitos elementos, muitas substâncias, por exemplo, nesse fone de ouvido, no celular, que se for para o descarte inadequado, ele vai contaminar não só terra, né, pessoas, né, o ambiente aquático também, né? E, sem dúvida alguma, as próprias empresas,
já criam essa condição para que a gente possa consumir mais. Os eletrônicos têm uma realidade bem visível. Muito bom. Professora, primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Acho que a gente tem que bater mais nessa tecla mais vezes. Eu lhe convido a vir mais vezes para o programa para a gente falar sobre esse assunto sempre. Que ótimo. Tá? E sempre que tiver novidades, fique à vontade. Tem portas abertas para estar aqui com a gente, para falar com a nossa produção. Muito obrigada. Eu queria que a professora deixasse uma mensagem para tantas pessoas que nesse exato momento possam estar nos assistindo, seja através das redes sociais, do YouTube, ou até mesmo dentro de casa. Uma mensagem para que a gente tenha um pouquinho mais de consciência, que a gente possa falar com os nossos filhos, com os nossos netos, com pessoas que não querem ter essa consciência, porque eu acho que a gente tem que ser exemplo. Sim, com certeza. Tudo começa com a gente. Eu queria que pudesse deixar uma mensagem sobre essa questão dessa rotina mais sustentável para a gente tentar salvar a nossa natureza, o planeta, porque ele está pedindo socorro. E a gente está sentindo na pele, né? Sim, com certeza. Eu chamo a atenção para as famílias, né? O descarte ele pode ser feito e iniciado dentro de casa, né? Você pode ter um lixo orgânico, um lixo para os rejeitos, aquilo que não pode ser reaproveitado, e pode ter um lixo que a gente considera como um lixo limpo, sem contaminação, e que pode ser levado, acumulado em casa e levado para os postos de entrega de coleta seletiva, né? Então é uma atitude simples, não demanda tanto esforço e que faz a diferença no final, né? Então, se todas as pessoas puderem adotar essa postura, esse comportamento, sem dúvida alguma isso vai fazer a diferença na sociedade como um todo. Então, a gente tem que começar dentro de casa, educando nossos filhos, inclusive nossos filhos estão até muito mais informados e educados a respeito disso, e é só colocar em prática. E, sem dúvida alguma, a gente vai ter aí uma repercussão geral na nossa comunidade, depois na sociedade como um todo, em nossos países, e aí, sem dúvida alguma, a gente vai ter só benefícios para todo o planeta, né? Quero agradecer a Maria Alice Leite, professora da UFP e também coordenadora desse projeto maravilhoso que é o Recircular. Parabéns para vocês. Obrigada, tá muito obrigada. E um bom feriado, um bom descanso. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Tá bom?